Vamos convocar aqui o nosso companheiro Sérgio Maia. Ele está ao lado de dois caras super queridos, viu? Dois ex-vereadores, ambos presidente da Câmara. Sérgio Maia está ao lado do querido amigo João Malveste e também do Eduardo Elias. Estamos com saudade, Edu. Um abraço. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Wadson. Bom dia a todos, aos ouvintes. Perfeitamente, Wadson. Estamos aqui ao lado de dois ex-presidentes da Câmara aqui da cidade, Eduardo Elias e também o João Malveste. E, naturalmente, o assunto que a gente vai tratar agora é política, né? São duas pessoas que gostam, que acompanham a política não somente aqui da cidade, mas a política do Brasil e política mundial. E eu gostaria, inicialmente, conversar com o Eduardo Elias sobre o dia de ontem. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele participou da abertura ali da sessão da Assembleia Geral da ONU. Ele teve um discurso único, na verdade. Porém, nós percebemos que a repercussão, ela teve duas versões. A primeira versão da grande e velha mídia, né? Que segundo a grande e a antiga mídia, o presidente Bolsonaro, ele fez uma disseminação de fake news. E por outro lado, nós temos também o parecer aí de muitos brasileiros, diferentemente, dizendo que o presidente ele mostrou para o mundo um Brasil que é real. E justamente sobre esse assunto que eu gostaria de ouvir aqui a avaliação do Eduardo Elias, ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Como que você avaliou esse discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Watson, meu querido amigo veinho. Eu queria dizer que é um prazer novamente estar aqui aos microfones da URC, né? Mandar um abraço pro Chester também. Enfim, agora, quanto ao discurso do presidente, eu vejo que a polêmica seria criada inevitavelmente, né? Porque se o presidente falar A, a grande maioria da mídia vai falar B. A gente precisa ter discernimento, precisa ter bom senso e filtrar, né, aquilo que a gente ouve, né? Porque está muito difícil de acreditar nas pessoas ultimamente. Tá muito difícil porque tá quase que impossível fugir do ativismo, né? A oposição é fortíssima, né? A todo instante procuram destruir a imagem do presidente, não divulgam as coisas boas que acontecem no país. E agora, focando o discurso propriamente dito dele ontem, né, e pensando em termos de disseminação de fake news, eu queria saber o que. Não adianta dizer, disse um monte de fake news, disseminou um monte de fake news, eu quero saber o que. Precisa pôr o dedo, precisa pôr na ferida, precisa pôr os pingos nos is. Você está entendendo? Eu interpreto dessa forma e vejo dessa forma. Eu vejo muita besteira sendo dita. Por exemplo, cheguei até a ouvir dizer que ele passou batom no porco. Eu escuto isso no rádio. Agora, essa pessoa que diz isso, eu queria que ela mostrasse, apontasse o que é que foi fake news. Eu acompanhei, eu anotei todos os tópicos abordados pelo presidente, está aqui na minha mão, e eu gostaria de saber o que é fake news, porque ficar falando é fácil, né? Falácia, né? Narrativa, isso aí tudo contribui para esse contexto que a grande mídia cria e fomenta, que é de destruir o governo do Jair Bolsonaro. Muito bem, Eduardo, eu já vou voltar com você daqui a pouquinho, porque eu queria ouvir de você, eu queria que você pontuasse, na verdade, né, alguns tópicos que o presidente falou, ele falou vários ali, e eu gostaria depois que você pontuasse aí o lado positivo, o lado negativo, se é que você entendeu assim,
Mas agora eu gostaria também de ouvir a opinião do João Malveste, ex-vereador aqui da cidade. Como que você entendeu esse discurso de ontem do presidente da República? João, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, Watson, Chester, Maurício, certo? É um prazer novamente estar aqui, levando a minha opinião, né, sobre o trabalho de um presidente. Eu acredito que há uns 10, 15 dias atrás fiz um depoimento dizendo que só deixarei de ser bolsonarista o dia que eu perceber que não está conduzindo de acordo com aquilo que eu acho que é o correto. Até porque a conduta do presidente é muito correta. O presidente vai fazer um depoimento, eu achei isso, foi aplaudido, não foi aplaudido na rua, foi aplaudido na ONU, ninguém enxerga isso, foi aplaudido. Falou com tranquilidade, disse as coisas boas que o país tem, as dificuldades que todos os países têm, que nós não seríamos diferentes, que essa maldita epidemia causou no mundo todo. E não podia deixar depois, provavelmente o companheiro Eduardo vai relatar, 66% do Brasil são florestas intocáveis. Ninguém fala isso, rapaz. Nós produzimos 8% do Brasil alimento para 1 bilhão de pessoas. Maldita imprensa nenhuma fala isso. Mas basta o presidente ser de um lado para que essa imprensa, nem todos, né? Maldita, velha, seja do outro lado. É muito difícil governar um país com tanta gente torcendo contra. Quanto pior, melhor. Então, eu vi um discurso justo, correto, que trouxe um otimismo, tá? O presidente está dizendo ali, está dizendo que o Brasil é um país que tem todas as condições de crescer, de se desenvolver, mas a velha imprensa, que provavelmente cortou todas as mordomias, não busca uma alternativa de fazer com que enxergue de forma diferente e traga as notícias boas também para o país. Eu vejo no estado de São Paulo um jornal de velhos ultrapassado, tinha encerrado a minha assinatura, que tem mais de 40 anos. Aí uma moça lá me convenceu que ia baixar de 140 para 70 reais. Me convenceu, mas amanhã eu estou cancelando de novo. Não tem critério, não é justo. Não é possível que não tenha um jornalista lá que enxergue como a grande maioria do povo brasileiro, que as coisas estão sendo com dificuldade, nós sabemos, mas que está sendo conduzido com lealdade, com sinceridade e não deixando roubar, que é a grande coisa importante nesse país. Ok, eu já volto já com o João Malveste. Estou retornando aqui com o Eduardo Elias. Eu sei que o Eduardo está com uma relação aqui de tópicos, né? Que ele já até me falou alguns. Mas antes, Eduardo, um dos assuntos que novamente o presidente apontou ali, me parece que o presidente, de fato, ele aposta naquele tratamento precoce da Covid. É um assunto que nós já debatemos, rebatemos, né? E novamente o presidente tocou nesse assunto, né? Que seria o tratamento precoce contra a Covid. Na realidade, eu sou testemunha disso, que a maioria dos médicos, eles fazem esse tratamento. Eu, inclusive, fui tratado, eu tive a Covid, fui tratado com a ivermectina. Sei que você, Eduardo Elias, também foi, porque você já comentou isso na Orlândia Rádio Clube. Porém, eu também sei que os médicos estão praticamente proibidos de falar sobre isso. Eles receitam medicamento, só que eles não podem dizer isso na mídia. Eu gostaria, Eduardo, que você comentasse sobre essa questão da ivermectina, cloroquina ou o tratamento precoce da Covid-19. Bom, Serginho, todos os meus amigos, as pessoas que me conhecem, sabem que eu peguei a Covid, né? Em junho do ano passado, 22 de junho do ano passado, eu fui internado e saí no dia 23 de julho. E eu tomei sim esses remédios. Tomei hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina. Todos esses remédios que estão com proibição de se dizer o nome deles. Eu acho um absurdo isso. E isso aconteceu só pela politização que ocorreu em torno dessa doença, né? Porque querem imputar a responsabilidade das 600 mil mortes aí, em torno disso, eu não sei o número exato hoje,
ao presidente da República. Né? E eu pergunto, né? Para sair, eu pergunto o seguinte: quantas das 600 mil mortes são de responsabilidade do vírus? O vírus está aí no mundo e ele é o responsável pela morte das pessoas. Tá? Porque não é porque o presidente diz usa máscara, não usa máscara, aglomera, não aglomera. Eu sigo aquilo que a minha consciência manda, aquilo que o meu pensamento tira de tudo isso. Tá? Então eu acho um absurdo essa discussão. Porque se você for ver que remédio que é indicado para ser ministrado lá dentro do hospital ou dentro da UTI, existe algum específico para Covid? Ou é off-label, como eles dizem aí, ou seja, fora da bula? Quer dizer, se não tem na bula para esses remédios que se dá para as pessoas que vão pro hospital, então também não tem remédio lá para o tratamento iniciar lá no começo da doença. Tem que fazer que nem mandava o ministro Mandetta, você vai para casa e a hora que você estiver passando mal, você vem aqui para o hospital para morrer. Tá, eu acho que isso aí tá certinho o presidente que diz que isso tem que ficar por conta da autonomia do médico. A autonomia do médico quer dizer, o médico receita o remédio que ele entende que vai fazer bem pro paciente dele. Tá, independentemente que se for a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina, seja o que for. Tá, é de autonomia do médico, e essa é a palavra, inclusive, do presidente do Conselho Federal de Medicina. Tá, eu não sei por que essa polêmica toda. Tá, eu, sinceramente, se eu fosse ao médico com os sintomas da doença e o médico fala, vai pra casa, toma dipirona, eu não iria aceitar essa situação de jeito nenhum. Tá, infelizmente não é por aí. Não é por aí, pô. O médico tem que ter autonomia. Autonomia significa isso, que ele pode receitar o remédio que ele entende que vai funcionar, que vai fazer bem pro paciente dele. Então, esse ponto, tô junto com o presidente. O presidente tem razão. Tá? E me desculpem esses que dizem que tratamento precoce não existe. Não existe porque o Bolsonaro fala que existe. É isso aí que acontece no Brasil hoje, infelizmente. Eduardo, dentre os vários assuntos que o presidente Jair Bolsonaro comentou, abordou no discurso ali na ONU, te chamou a atenção algum tópico, algum assunto especial que você gostaria de destacar? Sim, são vários, né? Eu prestei atenção em praticamente tudo que ele falou, né? Por exemplo, estatais foram do prejuízo ao lucro. É mentira isso? A Caixa Federal, como é que está o lucro que a Caixa Federal está apresentando hoje? É mentira? A Petrobras, como é que está a Petrobras? Depois da roubalheira, né, que secou a teta. Isso é mentira? Tá? Ele destacou itens tais como leilão de portos, aeroportos, etc. É mentira isso? Sistemas de autorização das ferrovias. O que está acontecendo nas ferrovias é mentira? A expansão das ferrovias no Brasil é mentira? Né? Ele diz que temos tudo que o investidor precisa, né? Nós temos um mercado grande, nós temos tudo, nós somos um país rico, né? Nós precisamos fomentar isso. Aí o que atrapalha, e muito, na minha opinião, é a segurança jurídica, né? Aí vem ao caso o tal do STF aí, né? Quando o STF decide hoje, não, pode prender em segunda instância, depois não pode, aí instaura inquérito que não pode instaurar, né? E inquérito que o STF pode instaurar é somente nas dependências do STF. Aí abre inquérito, o famoso inquérito do fim do mundo, nome esse dado pelo ministro Marco Aurélio, né? O ex-ministro Marco Aurélio. Está agindo dentro da lei, o STF, dentro da Constituição? Eu me preocupei demais com o dia 7 de setembro por causa disso. Quando você vê um poder extrapolar as suas atribuições,
exorbitar do seu poder, isso é preocupante. Às vezes isso pode significar uma ruptura. É o que estão dizendo por aí. É golpe, é não sei o quê. É uma coisa que leva a esse tipo de pensamento. Graças a Deus que o presidente recuou. Tá? Graças a Deus. Eu não desejo o fim do STF. Eu desejo os poderes hierarquicamente iguais. Tá? Não existe uma supremacia de um sobre o outro. Tá? É assim que tem que funcionar dentro da democracia. Então quem está exorbitando a democracia chama-se STF no Brasil. Muito bem, eu já vou voltar com você para a sua consideração final, Eduardo Elias. Eu gostaria também de ouvir o João a respeito desses tópicos, né? Te marcou algum dos assuntos que foi abordado, João? Olha, todos eles marcou para o bem, né, Sérgio? Mas é o que eu acabei de citar agora há pouco. Quando todo o mundo todo, o Brasil está desmatando, está acabando com a Amazônia. Ontem eu ouvi o seguinte, do ano passado para esse ano teve um diferencial de 32% de áreas desmatadas. É claro que existe áreas que são desmatadas porque tem autorização para isso. Eu mexo com um departamento que eu compro madeira da Amazônia. Legal. Algumas áreas pode desmatar. A grande maioria hoje não desmata. Vai lá, demarca as toras, tiram, transporta, produz a madeira e vende. Então, agora, é um desastre. Vem uma menina lá que não conhece o Brasil, nem sabe onde fica. Nossa, tá acabando com o Brasil. Tá acabando. Isso é uma injustiça sem precedente. ONG, tudo se beneficia de recursos vindo da onde? Do povo, rapaz. Mas a França mandou. A França que vai cuidar das coisas dela, que o Brasil está cuidando muito bem, o presidente está cuidando muito bem. O presidente disse com tranquilidade, ontem estava todo mundo ouvindo, alguém teria que ter manifestado lá que o presidente está dizendo é mentira, né? Mas ninguém diz isso, pelo contrário, eu acabei de falar agora há pouco, o presidente no final das explanações, ele foi aplaudido. Agora, existe essa maldita imprensa do contra, que não é nem todos, né? Mas que é uma grande maioria. Hoje nós temos duas opções. Um presidente que conduz a nação com seriedade, com respeito, com maior transparência, e tem um lado bandido que chama um Lula da vida, que acabou com o país. Só quem é comerciante como eu, ou quem é indústria, que tem outras coisas, que sabe quanto foi ruim o período desse maldito. Para alguém foi bom, né? Pegou todas as coisas que podiam, endividou. Até eu não podia deixar o gancho do meu amigo Eduardo dizer o seguinte: a Petrobras ela tem acionista, precisa dar lucro. Não, eu escuto o meu amigo Chester, desculpa, viu, Chester? Petrobras não pode dar lucro. Como não pode dar lucro, rapaz? Você tá maluco, rapaz? Petrobras tem que dar lucro. Todas as empresas têm que dar lucro. Tem que ser bem administrado. Mas ninguém fala nada quando as coisas vão bem. Mas vamos lutar. Eu estou sempre do lado do bem. Tem o lado do mal e o lado do bem. Eu estou do lado do bem. O dia que provar que o meu lado do bem passou para o lado do mal, aí eu vou mudar também. Mas por enquanto não. Ok, segura aí, João, que eu já volto com você daqui a pouquinho. Quero ouvir agora a palavra final do Eduardo Elias. Se ficou algo a pontuar, Eduardo, fica à vontade. Serginho, eu gostaria, ouvintes, né, da URC, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, inclusive em cima aí do tema que é o discurso do presidente, né? Por exemplo, ele disse que utiliza 8% do território nacional para a agricultura. Não é para a agricultura e a pecuária. A agricultura é o plantio dos alimentos. A pecuária é a lida com o gado, é a carne, né? Enfim, só com alimentos é 8%, ele não disse mentira nenhuma. Se você juntar a área destinada à pecuária, aí vai para 25%, 26% do território nacional, sem dúvida. Então não foi mentira o que ele disse, 8% para a agricultura, tá? Ele disse que a legislação ambiental do Brasil é modelo. E isso é fato. E, inclusive, quem foi o relator, né, um dos autores desse
desse documento que a gente tem, dessa legislação ambiental, foi o Aldo Rebelo, né? Que fez um trabalho excelente, tá certo? Isso é verdade, né? Disse que 84% da floresta amazônica continua intacta. Aí é difícil da gente confirmar se realmente esse número. Agora, eu acho que quem acha que é mentira, pois que aponte, pois que prove. De conversa, de falar, isso aí não funciona, né? Ainda com relação aos 8% utilizado para a agricultura, isso é muito bem colocado num livro do Evaristo de Miranda, da Embrapa, né, empresa brasileira de pesquisa, né, da agricultura aí. O livro chama-se Tons de Verde. Vai lá e leia, né? Vai lá e leia. Essa instituição é do governo brasileiro, tá certo? Tá lá posto isso. Então não é mentira. Então a emissão, por exemplo, a emissão de CO2, que os países ricos, que são emissores de CO2, ficaram de ressarcir aqueles países vamos dizer, que não emitem o CO2, né? E cadê? Eles pagam? O Brasil seria um a receber, porque tem lá a floresta amazônica, inclusive, né? Cadê? Paga? Paga nada. Isso é mentira? Isso é verdade. Tá certo? Então, a questão de inflação e desemprego, isso aí, eu pergunto, a pandemia teve alguma influência? Em nível mundial, inclusive sobre a inflação, que está alta realmente, né? Mas o crescimento do Brasil para esse ano está projetado em 5%. É mentira isso? Né? Então, sabe, é muita coisa que é falácia. É falácia. Eu acho que tem que dar nome aos bois, né? E questionar com fundamento. Questionar sem fundamento não vale para mim. Sinto muito. Se você quer, você tem até o direito. Todos têm o direito de não gostar do Bolsonaro. Quem não gosta, né? Eu não sou louco de amor pelo Bolsonaro. Não sou, tá? Aliás, por político nenhum. Isso é uma das coisas que eu aprendi na minha vida política, tá? Eu não ponho a mão no fogo por ninguém, tá? Mas eu acho que as pessoas têm que serem mais justas, né? E quererem mais o bem do país, tá? Porque quem quer destruir, quem quer acabar com tudo, quem quer ver tudo no chão, esse não gosta do Brasil. Sinto muito, até porque o presidente que está aí, ele foi legitimamente eleito numa eleição, né? Ele não tomou o poder para si, ele foi eleito. Só que, né, aqueles que perderam o poder estão aí, né, sapateando, puxando os cabelos, fazendo de tudo para destruir a imagem do presidente e com isso atrapalhando o Brasil. Essa é a minha opinião. Está aí, portanto, as palavras do ex-vereador e também ex-presidente da Câmara de Orlândia, Eduardo Elias. E agora sim, para finalizar a nossa matéria, eu gostaria de ouvir as considerações finais do João Malveste. Serginho, o grande desejo meu é que, como o Eduardo disse, que houvesse um consenso da imprensa. Ajude, né? Ajude o país. Se você fizer crítica construtiva, justa, só vai ajudar. Agora, quando você detona, você vem estraçalhando tudo aquilo que está feito com seriedade, com vontade que dê certo, né? É muito difícil você administrar. Eu fico imaginando como administrar um país, um presidente da República que levanta cedo, sendo ameaçado já pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Não conduz se conduzir com lealdade. Aí vem uma CPI, todo dia, 3 bandidos, um que dá ciricutico, um baixinho lá, né? Nem sei o nome dele, Randolph. Aí tem o outro Aziz, que o governo, mulher foi presa, e vem o outro ladrão que ganhou para ser
presidente do Senado e não assumiu. Agora você vê que moral tem esses 3 bandidos para julgar um presidente que até agora não vi corrupção nenhuma, está tentando, está fazendo com que as coisas dê certo, fazendo com que as estatais produzam, está tentando terceirizar, que é um grande feito, terceiriza, vai continuar dando emprego, e o país não vai ficar sustentando milhares e milhares de pessoas que estão ganhando sem produzir, certo? Então a gente torce porque essa imprensa pense de forma diferente. Agora, eu não sei, né, até onde é interessante derrubar. Às vezes tem 2 opções. A coisa está tão difícil para quem agride tanto que tem que agredir até o fim. Não vai abrir mão. Ou vai lá na frente. Eu escuto falar que uma Globo deve... Eu tenho que citar. Bilhões e bilhões, quer dizer... Quem deve tem que pagar. Eu não sou contra a Globo, eu não sou contra emissora nenhuma de televisão, de rádio, quem quer que seja, de qualquer empresa. Mas quando você contrai uma dívida, principalmente com o BNDES, que é um dinheiro sagrado do povo, tem que pagar, não é justo? A gente tem que pagar. E a gente nota que, a gente escuta, né? Eu desconheço, se eu soubesse, quem provavelmente no passado fazia as coisas tão às escondidas, que você não sabe se é verdade ou mentira, mas as contas têm que ser pagas. Se todo mundo pagar as contas certinho, o Brasil caminha para melhor. O Brasil é um dos países mais promissor que existe na face da Terra. Não existe um país, olha o tamanho que é isso, a grandeza, onde eu escutei o presidente falar que 2 países da Europa é a reserva indígena do Brasil. Não é paísinho não, para mim, não me lembro mesmo. Alemanha e França, o território da Alemanha e França são a área da reserva indígena, é a Alemanha. Agora 600 mil índios vivem ali. Então você vê, é maravilhoso tudo isso, mas ninguém, se amanhã depois derrubar um coqueiro lá, já é o bastante para vir a perseguição. Mas vamos torcer, a gente vai estar sempre aqui, eu acredito que o Eduardo... eu penso também como ele, eu não sou doente por político, eu sou doente para o meu país, eu quero para o meu povo, para as pessoas mais humildes, mais simples, para os grandes também, o grande indo bem, tudo vai bem. Então a gente torce, estamos sempre aqui à disposição de você, do Chester, independente da nossa divergência, nós bebemos o nosso uísque junto, mas ele é meio teimoso, eu também sou, Eduardo também é um pouco. E gostaria novamente de pedir para que o Eduardo voltasse a fazer o programa, porque precisa de opiniões diferentes. O Aço está perdido lá sozinho contra 2. É 2 contra 1, rapaz. Nós jogou bola, o Eduardo foi futebolista como eu. Como que eu vou ganhar de 2? Eu não tenho jeito. Só se amarrar as pernas só tapar a boca do Chester e do Maurício. Mas aí fica difícil. Então, peço encarecidamente, desculpa usar mais um pouquinho do tempo, que o Eduardo volte, que o povo gosta dos comentários do Eduardo. Gosta dos comentários do Chester também. Mas gosta do comentário do Eduardo porque existe debate. Existe coerência, e eu vou estar sempre à disposição também numa retaguarda aqui para poder cada vez em quando falar um pouco, Serginho. E agradeço do fundo do meu coração novamente a oportunidade de estar falando com vocês da Orlândia Rádio Clube, que eu tenho um grande orgulho, é um patrimônio histórico de Orlândia, certo? Muito bem, ouvimos aí então o ex-vereador e também ex-presidente da Câmara, o João Malveste. Antes nós ouvimos também o Eduardo Elias. E agora para encerrar, gostaria de encerrar com uma frase que o presidente Jair Bolsonaro usou ontem na abertura, no seu discurso ali na ONU. Diz o seguinte, abre aspas, o Brasil tem um presidente que acredita em Deus, que respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Fecha aspas. Sérgio Maia para o URC, bom dia, é com você, Watson. Um abraço, Sérgio Maia. Edu Elias, um abração, meu companheiro. Para o João Malveste também.